Bom dia, pessoal. A gente vai apresentar aqui um trabalho sobre probióticos em alimentos, como proposta da disciplina Microbiologia de Bactérias Láticas da Universidade Federal de Viçosa. O grupo é composto por mim, Juliana, por Antônio, Isabela e a Laís. Pode passar. Bom, vou começar falando um pouquinho melhor sobre a definição. De acordo com a resolução número 323, de 10 de novembro de 2003, da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles definem probióticos como um micro-organismo que apresenta efeitos benéficos para o hospedeiro, promovendo o equilíbrio da microbiota normal. E alguns autores, eles definem também probióticos como suplementos alimentares que, em sua composição, contêm micro-organismos vivos ou componentes microbianos que, ao serem ingeridos em quantidades suficientes, eles apresentam um efeito benéfico à saúde e bem-estar do consumidor ao melhorar, igual a Anvisa falou, né, o equilíbrio da microbiota intestinal. Pode passar. Isso, aí eu vou passar um videozinho aqui do YouTube sobre o assunto. A probiotic is a beneficial bacteria, a good guy. And we used to consume huge amounts of them in our diet. But in today's world, we're subjected to many, many stresses. So most people are depleted in probiotics, and they need to be taken to ensure proper digestion, proper elimination, and really ultimately proper immune support. And so bacteria come in, when you take a probiotic, they start to initiate all these pathways in your body, they upregulate enzyme production, they sequester toxins, they can really improve your regularity, your immune system is bolstered, but they don't hang around forever. Right? They're all transient bacteria. They come in, just like your diet, your food, they do a job, and then they're gone. If you were to take our entire probiotic colony, or what's known as the microbiome, and that's the entirety of our bacterial count in our body, 70% of our immune system is found in this microbiome full of bacteria. If you were to take that out and weigh it, it would probably weigh around 6 pounds. So we need to supplement daily. It keeps us healthy, it keeps us vibrant, and it really keeps us feeling our best. Bom, agora eu vou falar um pouquinho melhor sobre os critérios para ser considerado um probiótico. De acordo com alguns autores, né, eles nomearam 7 critérios básicos que o micro-organismo ele deve apresentar para ele poder ser empregado como probiótico. Dentre eles, né, o micro-organismo ele não deve apresentar patogenicidade, ele deve ser gram-positivo, ele deve ser produto de ácido e ser ácido tolerante, deve apresentar a especificidade ao hospedeiro, deve apresentar a excreção de fator anti-E. coli, ser resistente à bile e, por último, ele deve ser viável e estável. Então, para a produção de alimentos probióticos, deve-se haver uma seleção adequada de cepas que sejam suficientemente capazes de sobreviver aos processamentos dos produtos durante todas as etapas de elaboração e armazenamento e estocagem, né, durante a passagem também pelo trato gastrointestinal do hospedeiro, após a manutenção da sua viabilidade no produto, além de conferir também propriedades tecnológicas adequadas a ele. Nessa figura à direita do autor Lee e alguns colaboradores de 1999, ele elenca também alguns critérios que as cepas devem ter para poder ser usado, né, nas indústrias como probióticos, que é basicamente esses mesmos fatores que os outros autores consideraram. E alguns estudos também mostraram que uma espécie probiótica, quando ela é utilizada em cocultura com outros probióticos, eles podem aumentar também significativamente a multiplicação deles, né? Mas é importante verificar a compatibilidade entre as culturas a serem empregadas. Pode passar. Bom dia, gente. Eu sou a Isabela e eu vou falar um pouco com vocês sobre o mecanismo de atuação dos probióticos. Os probióticos, eles podem atuar na redução do número de células viáveis mediante a produção de compostos com atividade antimicrobiana. Eles também podem atuar na competição por nutrientes e por sítio de adesão, na alteração do metabolismo dos micro-organismos por meio da atividade enzimática, e eles também podem estimular a imunidade do hospedeiro por meio do aumento do teor de anticorpos e de macrófagos. Pode passar. E aí, falando sobre esses mecanismos de atuação na saúde, os probióticos, eles atuam acidificando o meio intestinal
E eles fazem isso agregando-se a substâncias com capacidade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, consumindo os nutrientes específicos e competindo com os receptores intestinais de forma a manter a microbiota intestinal livre da ação de patógenos. Eles também modificam a resposta a antígenos, aumentam a secreção de LGA específica frente aos rotavírus. Eles produzem enzimas hidrolíticas e diminuem a inflamação intestinal. Pode passar. E agora abordando um pouco sobre as aplicações e alguns exemplos de probióticos, a atividade dos probióticos ela pode ser a nível nutricional, fisiológico e antimicrobiano. Atualmente, eles têm sido usados mais comumente em produtos lácteos, como os leites fermentados, os sorvetes e os queijos. A gente tem que prestar atenção porque a viabilidade dos micro-organismos nesse tipo de produto, ela pode ser afetada pela produção de ácido lático e peróxido de hidrogênio pelos fermentos tradicionais, pela presença de oxigênio, pela interação entre as cepas presentes e pela concentração do açúcar no alimento. Pode passar. Bom dia, eu sou o Antônio e vou falar um pouquinho dos benefícios do consumo. São muitos benefícios que são provenientes do consumo de alimentos que foram fermentados por bactérias lácticas que conferiram característica probiótica ao alimento durante esse processo de fermentação. Dentre eles está a síntese de vitaminas, proteínas pré-digeridas, inibição de micro-organismos patógenos, aumento da imunidade, redução da úlcera. Uma das principais características dos probióticos é restabelecer a microbiota intestinal, após o intestino ser desregulado por uma ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos patogênicos. Os lactobacilos eles colaboram na digestão da lactose em pessoas que são intolerantes à lactose. Eles reduzem a constipação intestinal, a diarreia e ajudam na resistência de infecções por salmonela. O gênero das bifidobactérias estimulam o sistema imunológico e produzem vitamina B, inibe a proliferação de patógenos e ajudam a reduzir o colesterol. A atuação das bactérias como probióticos. Durante a fermentação, as bactérias lácticas produzem compostos químicos, que eles são usados tanto para dar vantagens sensoriais, como para conferir aspectos probióticos no alimento. As principais cepas empregadas são do gênero Bifidobacterium. Dentro desse gênero destacam-se a Bifidum, Breve, Infantis, Lactis, Logum e Thermophilum. Outro gênero usado também são os lactobacilos, que se destacam a Acidophilus, Delbrueck, Helvectus, Casei, Paracasei, Fermento, Reutere, Johnsoni, Plantarium, Raminosos e Salivários. Em uma menor escala também se destacam as Enterococcus faecium e Staphylococcus thermophilus. Bom dia, meu nome é Laís e eu vou falar sobre o benefício das bactérias láticas com probióticos. Bom, elas exercem uma função dupla. Elas atuam como agentes fermentadores dos alimentos e geram vários efeitos benéficos à nossa saúde. Elas influenciam no sabor característico dos alimentos. Além disso, ela promove a redução do pH, impedindo assim a contaminação provocada por possíveis patógenos. Elas também contribuem para a preservação de diversos produtos não processados, como é o caso de cereais, raízes, tubérculos. Além disso, ela pode atuar na prevenção de doenças infecciosas, como é o caso da diarreia, associada ao uso de antibióticos, ou ao Clostridium. E, por fim, elas também auxiliam na digestão da lactose, reduzindo sintomas relacionados à intolerância. Essas bactérias láticas, as bactérias láticas como probióticos no mercado atual. Dentro desse produto, a gente tem o Yakult. Nele é utilizado a Bifidobacterium animalis. Outro exemplo de produto é o Activia Shot diário.
onde é utilizado a Bifidobacterium animalis. Além disso, a gente tem também o queijo Minas Frescal Sambios, que contém a Bifidobacterium lacteus. É importante salientar que o Sambios ele é o primeiro queijo do Brasil a conter micro-organismos probióticos. E temos também o kefir, que é uma bebida láctea produzida a partir de leite por ação de bactérias láticas, leveduras e bactérias produtoras de ácido acético. Há relatos de que ele tem a capacidade de imunomodulação, no caso da ingestão do kefir. Bom, é isso. Muito obrigada.